Na mesa, eu deixo para que a doutora Rosana, secretária da Saúde, apresente os componentes. Ok, boa noite, vereadores, boa noite, participantes da mesa, participantes da TV Câmara. Estou aqui com parte da minha equipe técnica, uma equipe técnica de luta, porque a saúde é um lugar de grandes lutas, né? Fazemos com muito carinho, com muito amor, com muita presteza, tudo que a gente oferece à nossa população. Estamos aqui apresentando o segundo quadrimestre. Foi um ano de lutas, de apagar incêndios, de resolver dívidas, de resolver filas de exames. Foi um ano que trabalhamos muito e pretendemos, daqui para frente, continuar na elaboração de uma saúde pública que o município de Jacareí merece. Eu sou médica da Prefeitura de Jacareí há 30 anos, fiz 30 anos em 11 de maio, luto por essa saúde desde que cheguei aqui. E estou conseguindo ver os frutos da saúde crescer no dia a dia da nossa equipe trabalhando juntas. Eu agradeço os vereadores, o empenho e os apontamentos que eles nos fazem no dia a dia, das dificuldades que eles encontram com a população. Isso, para nós, é uma escola, acaba mostrando para a gente ser proativo nos problemas da comunidade. Agradeço a presença de todos e quero passar a palavra para a minha equipe. Aqui nós estamos com a Marilis, que é representante da atenção básica, né? O doutor Carlos, que faz a parte da urgência e emergência, a Maria José, que faz a parte da marcação e avaliação e controle, tá? das ligações, das marcações de filas de exames, né? E o seu Paulo, que é o nosso representante financeiro administrativo. Cada um vai falar sobre sua parte, né? E a gente vai estar à disposição das pessoas presentes, né? E para tirar todas as dúvidas que forem possíveis. Também quero deixar claro que a gente se encontra presente na Secretaria de Saúde para quem tiver dúvidas e sugestões. Tá certo? Uma boa noite. Boa noite a todos. Vou iniciar a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2017, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. Então, a gente vai dar início com os dados do município de Jacareí, a identificação e a população de Jacareí. Nós temos atualmente 49% da nossa população é masculina, né, e 51% feminina. O município de Jacareí conta hoje com 223.207 habitantes. Dando início à descrição, né, dos serviços que compõem essa rede, nós temos 14 unidades com estratégia de saúde da família, que são Jardim do Vale, Pagador, Santo Antônio da Boa Vista, São Silvestre, Rio Comprido, Igarapés, Parque Meia Lua, Jardim Emília, Bandeira Branca, Esperança, Vila Zezé, Iolanda, Parque Brasil e Imperial. Mais 2 unidades que têm estratégia de saúde da família e também possuem estratégia 12 horas, Jardim das Indústrias e Cidade de Salvador. 2 unidades com modelo tradicional, modelo assistencial tradicional, que tem estratégia 12 horas, que é o Parque Santo Antônio, Santa Cruz dos Lázaros, NASF, Melhor em Casa e Assistência Domiciliar nível 1. Importante a gente lembrar que nessa atenção básica, ela vem sendo ampliada e estamos trabalhando fortemente para implementar novos serviços nessa rede. Na atenção especializada, nós temos o SIM, que é o Serviço Integrado de Medicina, que tem as especialidades médicas, odontológicas, a reabilitação e o ambulatório de saúde mental. Ainda na atenção especializada, nós temos 3 equipamentos CAPS, que é o CAPS 2, o CAPS Álcool-Droga 3, que funciona 24 horas, CAPS Infanto-Juvenil, as residências terapêuticas masculinas e feminina, o ambulatório de infectologia e o laboratório municipal.
Na atenção à urgência e emergência, temos a UPA Dr. Telmo de Almeida Cruz, a Unidade de Saúde do Parque Meia Lua, a Santa Casa de Misericórdia, o pronto-socorro geral, e o Hospital São Francisco com o pronto-socorro obstétrico. Na atenção hospitalar, contamos com a Santa Casa de Misericórdia, que, além da retaguarda do pronto-socorro, acontecem lá cirurgias eletivas e temos a UTI adulto. No Hospital São Francisco, a maternidade de baixo e alto risco, a UTI pediátrica e neonatal, a UTI adulto, oncologia e nefrologia. Nos 3 níveis de atenção, a gestão, a Secretaria de Saúde, doutora Rosana, vem trabalhando ativamente para a gente implementar e ampliar essa rede. Na vigilância saúde, temos a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e zoonoses. Entre os serviços contratados e conveniados, temos a Sociedade Beneficente Caminhos de Damasco, Hospital Francisca Júlia, CIPAX, Medicina e Saúde, Hospital Provisão, MDI Plane, URC, Unidade de Radiologia Clínica, prestação de serviços de fisioterapia, com 3 prestadores, prestação de serviço hospitalar e ambulatorial, que é o São Francisco e a Santa Casa, InSaúde e CEPAC. Entre os leitos hospitalares. Boa noite. Boa tarde a todos. Em relação aos leitos hospitalares no município, nós temos aí instituído nós temos instituídos hoje 62 leitos de SUS que atendem o SUS no Hospital São Francisco de Assis, 46 neste ano e de 62 no ano passado. Na Santa Casa de Misericórdia, 149 o ano de 2016 e no ano de 2017, 107 leitos. Essa reestruturação se deve a quê? As normas que regulamentam as distâncias entre leitos, as normas técnicas para colocar um bom atendimento ao paciente, que são derivadas da NR7 e de outras normativas. E os hospitais particulares, que não temos nenhum leito disponível ao SUS. A unidade de terapia intensiva, nós temos no Hospital São Francisco de Assis 20 leitos distribuídos entre UTI adulto, UTI neonatal e UTI pediátrica. E na Santa Casa de Jacareí, 8 leitos de UTI, cadastrados no Ministério da Saúde. Dando continuidade agora com a produção dos serviços. Nós temos um quadro que mostra o total de consultas, por favor. Então, nós tivemos na atenção básica, como nós temos 2 modelos assistenciais distintos, nós temos onde a saúde da família são as unidades municipais de saúde da família. Nós tivemos uma redução no número de consultas ofertadas em função da troca dos médicos cooperados, que começaram a ter uma saída mais efetiva. Foram 22 profissionais que tiveram fim de missão e retornaram a Cuba, e houve uma lacuna entre o momento da partida e a chegada do médico que substituiria. E, com isso, a gente teve essa redução aí no número de consultas. No entanto, essa demanda, a gente teve um aumento, e a gente entende que houve de alguma maneira, as unidades básicas de saúde absorveram essa demanda que não foi atendida pelo médico cooperado, porque tivemos um aumento no número de atendimentos dos plantonistas 12 horas. Então, nas unidades com estratégia 12 horas, houve um aumento no número de consultas. Na atenção especializada, então, assim, importante a gente frisar que, embora tenhamos tido uma redução onde há estratégia de saúde da família,
No modelo tradicional, no Hospital São Francisco e na unidade 12 horas, nós tivemos um aumento. Na atenção especializada, tivemos um aumento significativo das consultas no AME. No SIM, também tivemos um aumento da oferta de consultas médicas. Lembrando que o nosso mutirão de consultas, as especialidades, o maior número de especialidades, elas se iniciaram agora a partir de agosto, embora algumas especialidades a gente tenha iniciado em maio, mas o grosso mesmo, mais pesado dessa demanda se iniciou agora em agosto. Então, na próxima prestação, a gente vai ter um aumento significativo. CAPS AD, CAPS 2 e CAPS I mantiveram uma média muito próxima do ano anterior, e nós entendemos que uma redução nesses atendimentos, ele sinaliza que a atenção básica tem feito uma boa acolhida também desses pacientes que se reportam mais às unidades que estão próximas das suas residências. No Hospital São Francisco e Santa Casa também tivemos um aumento significativo. Então, assim, na atenção especializada, no ano de 2016, ofertamos 49.197 e este ano 52.051 consultas. Isso também se reflete na atenção à urgência, que no ano de 2016 foram 214.416 atendimentos, e nós esse ano ofertamos, no mesmo período, nesse quadrimestre, 220.000. Ou seja, esse munícipe, que não foi atendido na unidade onde tínhamos falta de cooperado, ele foi acolhido nessa rede em função do compromisso que nós temos com a saúde da população. Na atenção básica, com relação ao absenteísmo, também tivemos um resultado inferior, né? O número de faltas diminuiu, ainda com pouca expressividade, mas a gente tem trabalhado fortemente nas campanhas educativas, no sentido de tentar corresponsabilizar esse munícipe, né, para não faltar na consulta que a gente garante nas unidades e nos serviços de saúde. Com relação ao atendimento, ao absenteísmo no AME, tivemos um aumento discreto também. No entanto, a oferta de consultas foi muito maior. Nós dobramos o número de consultas ofertadas no AME. Né? Isso é resultado de muitas articulações, a gente correr atrás dessa secretaria, estar empenhada em atuar nos bolsões, nas reservas que tem no AME, para a gente garantir esse atendimento na especialidade. Com relação ao absenteísmo no Serviço Integrado de Medicina, a gente consegue ver uma redução também de 22% ano passado. Esse ano nós tivemos um absenteísmo de 19%, e observamos que algumas especialidades elevam esse número, né? Outras, o munícipe acaba faltando menos. Mas, de um modo geral, tivemos aí um índice de 19% de absenteísmo. Pode passar. Bom, a que se deve, né, essa questão do absenteísmo, que é um desafio nacional? Quando a gente faz pesquisas aí por outros municípios, a gente sabe que não basta fazer campanha, né? É uma força-tarefa de um coletivo, então, dos trabalhadores, da gestão, dos vereadores, e a gente tem se empenhado bastante nisso. E uma das estratégias, inclusive, aquelas especialidades onde a gente tem uma demanda reprimida maior, o call center tem investido em fazer ligações para confirmar a consulta agendada. Ou seja, é uma força-tarefa mesmo para a gente alertar, né, com relação à importância do comparecimento a essas consultas.
Além disso, assim, alguns apontamentos que a gente encontra dificuldades ainda para a contratação de algumas especialidades médicas, como cardiologia infantil, gastroinfantil, hematologia, mas em permanente busca aí desses profissionais. Pode passar. Esse quadro nos mostra o número de consultas por habitante do município. Então, considerando que nós temos 223 mil habitantes em Jacareí, se nós calcularmos a média de consultas ofertadas na atenção básica, especializada e urgência, nós mantivemos uma oferta semelhante de 2,97 este ano por habitante. No entanto, quando nós pegamos a população SUS dependente, a gente vê um aumento de 5,01 para 5,27, né? Aqui a gente tem a relação de algumas especialidades ainda que se encontram com demanda reprimida e que temos a expectativa, com a previsão da organização social que assumirá o SIM, que a gente consiga sanar alguns problemas, né, com relação à contratação. Alguns exames com demanda reprimida. Quer falar? Ultrassonografia com Doppler de vasos, de artérias renais e articulação. Alguns exames de oftalmologia, como mapeamento de retina, potencial de acuidade visual e gonioscopia. Laringoscopia, nasofibroscopia, radiografia simples e contrastada. No entanto, estamos assim em fase as radiografias simples, a gente está em andamento aí para zerar. Tomografia com sedação, eletroneuromiografia, prova de função pulmonar infantil, colonoscopia com anestesia. Pode passar. Na odontologia, os resultados nos mostram que tivemos uma oferta aumentada, né, na atenção básica, embora o nosso quadro de funcionários, de trabalhadores na saúde bucal tenha se mantido o mesmo, né? Temos aí de 17.329 atendimentos, saltamos para 21.402 atendimentos. Com relação aos procedimentos, nós diminuímos. Então, isso reflete o quê? Nós mantivemos o mesmo número de profissionais ativos, não teve aumento de quadro. Eles atenderam mais gente, no entanto, fizeram menos procedimento. Porque quando eu atendo um munícipe, trabalho, por exemplo, e faço 4, 5 dentes, se essa hora clínica permite, a gente faz mais procedimentos. No entanto, atenderam mais gente, não dava para fazer tanto procedimento como... no entanto, o quadro permanece o mesmo, né, de profissionais. Pode passar. Ainda, tratamentos completados, aumentamos o número. Bebê clínica, mantivemos o mesmo, perto do mesmo número, né, 30 a menos. Próteses entregues, diminuímos um pouco em função da saída de profissionais 20 horas que se aposentaram ou foram deslocados para outros pontos da atenção. A campanha de prevenção de câncer bucal, embora a gente, olhando para o número, pareça que tivemos um decréscimo nesse número, não é um dado real, porque a campanha, o ano passado, ela aconteceu num período diferente da campanha este ano. Então, este ano, a campanha de prevenção do câncer bucal aconteceu em abril, e se iniciou em abril. Então, em abril, a gente tem mais 1.660 pacientes que não entraram aí nessa somatória deste recorte do segundo quadrimestre. Então, na verdade, na campanha de prevenção do câncer bucal, nós tivemos 3.055 pacientes avaliados, o que revela um aumento de 1.100 pacientes aí
a mais do que no ano de 2016. Com relação à escovação supervisionada, também nós sabemos que no ano de 2016 nós tivemos um atraso na entrega dos cremes dentais, escovas dentais. Então, a campanha de prevenção, essa escovação supervisionada, que aconteceria no primeiro quadrimestre, aconteceu no segundo, houve um aumento desse número, e este ano, portanto, se eu comparar, ele se apresenta menor. Pode passar. Bom, com relação às faltas, né, o absenteísmo na odontologia, tivemos uma discreta redução também no número de faltas, de 24% para 23%, e na especialidade odontológica, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, mantivemos o mesmo número. Pode passar. Com relação ao atendimento de outros profissionais, quando nós olhamos, né, esse total, todas as outras categorias profissionais que fazem atendimento na rede, somamos esses atendimentos e identificamos um salto de 89.158 para 104.177, isso revela um esforço, principalmente, aqui eu não posso deixar de parabenizar a equipe de enfermagem, que acolheu, né, esse munícipe que estava lá na unidade básica, não tinha muitas vezes o médico para atender, mas ela deu conta de fazer esse acolhimento, esse atendimento e fazer os encaminhamentos necessários. Então, esse munícipe foi absorvido em outro ponto da gestão dos serviços e dos atendimentos. Aqui apresento os dados do Melhor em Casa. Já sinalizo que estamos trabalhando e empenhados em buscar, estamos implementando aí novos indicadores para a gente trazer para a próxima prestação de contas, que tragam dados mais qualitativos, além dos quantitativos, mas que nos deem condições de nortear melhor o trabalho. Nós identificamos uma diminuição, né, entre os pacientes atendidos e procedimentos realizados. No entanto, essa população que é atendida no Melhor em Casa são egressos de internação, né, hospitalar, e que precisam de um atendimento mais intensivo, que a unidade básica não daria conta, sozinha, de conduzir. Então, são pacientes que não é uma demanda que vem espontaneamente, é uma demanda que ela é gerada pelo hospital ou por aqueles casos que são identificados no próprio território. Com relação aos atendimentos e visitas domiciliares na estratégia de saúde da família, como era esperado, da equipe médica houve uma discreta redução, não tão acentuada frente aos desafios que nós tivemos aqui, né, nesse período. No entanto, tivemos um aumento nos atendimentos realizados pelos dentistas e equipe de enfermagem, além dos agentes comunitários de saúde, que de 106.487 visitas domiciliares realizaram, no mesmo quadrimestre desse ano, 130.431 visitas domiciliares. Isso é muito importante, porque o agente comunitário é o elo da unidade de saúde com essa população. É ele que levanta as necessidades, as demandas e traz para a equipe. Então, a gente entende que quanto mais, claro, que visitas com qualidade, supervisionadas e orientadas, mas quanto mais esse agente comunitário tiver em contato com a comunidade local, melhor, mais condição a gente tem de fazer uma boa gestão da saúde. Pode passar. Agora, com relação aos exames, né? Exames de análises clínicas, tivemos um aumento de aproximadamente 36 mil exames do ano passado para esse ano, o que
mostra aí um aumento, né, um incremento de 9.000 exames a mais. Então, a gente, mês, né, 9.000 exames mês, ou seja, 36.000 exames dividido por 4 meses, 9.000 exames a mais. E quantas pessoas não foram atendidas, né, não foram contempladas e beneficiadas com essa possibilidade aí? Os anatomopatológicos, tivemos um aumento, praticamente triplicou o número de exames realizados. Os citopatológicos, de 4.102 para 5.511, ou seja, a nossa busca ativa, né, a captação precoce de algumas situações vem acontecendo. Eletrocardiograma, de 2.983 para 3.611. E o eletroencefalograma, nós tivemos uma redução, porque é um exame exclusivo, quase que exclusivo, do neurologista, e estamos em busca de profissionais para compor o nosso quadro. No entanto, no cômputo geral, aí, tivemos de 388.212 para 426.999 exames. Carlão, quer falar? Com relação às cirurgias. Em relação às cirurgias, nós são divididas em cirurgias eletivas e cirurgias de urgência. As cirurgias eletivas, nós temos no Hospital São Francisco um incremento de 219 o ano passado para 245 nesse ano. A Santa Casa de 271 para 515 cirurgias eletivas. De acordo com as novas negociações que a Secretaria tem feito com a Santa Casa, acabou tendo esse aumento vultoso na quantidade de cirurgias eletivas na negociação com o próprio hospital. As cirurgias de urgência. Essas cirurgias a gente nunca quer que aumente o número, né? Quer que sempre seja baixo. Mas no Hospital São Francisco nós tivemos um número de 102 no ano de 2016 e 111 no ano de 2017. Na Santa Casa, de 341 a 349 este ano. Então, mantendo-se as estatísticas aí das cirurgias de urgência. Num total geral, das cirurgias de 933 o ano passado contra 1.220 de esse ano, devido ao incremento nas cirurgias eletivas. Carlos, só um minutinho, acho que nessa cirurgia de urgência do São Francisco, aí quase que 100% são os partos, né? Só cesáreas. Sim, exatamente. Né? Então, isso aí são a parte de urgência obstétrica. Em relação aos procedimentos especializados, nós temos nas cirurgias ambulatoriais especializadas, temos de 2.540 o ano passado a 2.900 este ano, também devido ao incremento dos contratos e das pactuações com os hospitais em relação às cirurgias. A hemoterapia, nós tivemos uma queda no tratamento de hemoterapia devido à falta do especialista, porque nós estamos com contingência, uma diminuição do número de profissionais em relação à hemoterapia. Quimioterapia, tivemos um aumento também. Nos traumas, na região de trauma-ortopedia, tivemos um aumento também no atendimento. Por quê? Isso aí acaba entrando nas pactuações realizadas também com os hospitais, aumentando assim a parte de cirurgia ortopédica, que é a parte de prótese e a parte de órtese. As sessões de hemodiálise tivemos um aumento também, devido a que existiam pacientes que faziam tratamento fora do município, nós estamos resgatando esses pacientes, trazendo para o município para estar sendo feita essa hemodiálise no município. Em relação à auditoria e autorizações, nós temos os laudos. Pulou um. Os exames de imagem. Nós temos os exames de laringoscopia, que no ano de 2016 tivemos aí um aumento que triplicou praticamente a quantidade de exames. A ressonância magnética também tivemos aí um número triplicado.
E o raio-x tivemos um aumento também do número de 25 mil a 28 mil. Os ultrassons de 5 a 12 mil, mamografia de 2.259 a 3.508, tomografia de 785 a 1.033 e cintilografia de 39 mil para 221 exames. Todo esse aumento, essa incrementação do número de exames é devido à parte do mutirão que está sendo feita por negociação da Secretaria de Saúde, a secretária a doutora Rosana, fazendo toda essa negociação para estar aumentando o número de exames e tentando diminuir os pacientes que estavam na fila de espera, para tentar melhorar cada vez mais a saúde do nosso município. Em relação às auditorias e autorizações, os laudos de AH autorizadas por período, nós temos aí no mês de maio, no Hospital São Francisco, 603, no mês de junho, 490, julho, 439 e agosto, 607, dando um total de 2.139 no segundo quadrimestre. E na Santa Casa nós temos 925, 555 em junho, julho 764 e agosto 885, também dando um incremento aí dos exames com a contratação de novos auditores para acelerar todo o processo de liberação das autorizações após a auditoria. Nós temos também o laudo das APACs e autorização no período do segundo quadrimestre. APACs são os exames que são autorizados. Nós temos aí um total no segundo quadrimestre, no Hospital São Francisco, de 1.436 e na Santa Casa, no SIM, desculpa, de 1.930. Esses exames também autorizados devido à nova concepção da gente tem dos novos auditores, que acabam fazendo uma agilidade maior na liberação dos exames. E também causando uma diminuição na espera para a realização desses exames para a população. Em relação à auditoria e autorizações ainda, temos a demanda de auditorias do ano de 2017 no segundo quadrimestre. As avaliações de pagamentos, auditoria no serviço de nefrologia, as demandas diversas que nós temos, reuniões com os prestadores, visitas hospitalares para a realização da liberação também das autorizações e os cursos que são feitos de auditoria para os nossos funcionários. Então, a gente está investindo nisso também, a Secretaria, junto à doutora Rosana, após várias reuniões, resolvemos por investir na parte de auditoria para tentar desafogar os exames que estavam reprimidos. Em relação agora às referências de tratamento fora do município, nós temos hoje pacientes que fazem tratamentos ainda em São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Barretos e Bauru. Em Bauru, os pacientes são levados até o Centrinho, em Barretos pelo Hospital de Câncer, Sorocaba no Banco de Olhos, Campinas a gente tem contratos com a Unicamp, pactuações com a Unicamp e com o Instituto Boldrin, em São José, o Hospital das Clínicas, na Santa Casa de São José, aliás, em São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo, Hospital São Paulo, INCOR, Dante Pazanese, APAI, Hospital Pérola Baiton, o ICESP, Hospital Darcy Vargas, Hospital Samaritano, Hospital Mandaqui, o AMI de São Paulo, da Zona Leste. Taubaté no Hospital Regional, que também acaba recolhendo um número de pacientes grandes da nossa cidade, atendendo lá, o Hospital Universitário. E em São José temos ainda o Hospital Pio XII, Santa Casa de São José, o AMI, Luci Montoro, Provisão, Litovale, o GAC, o Senon e o Hospital Municipal de São José também, que acolhe nossos pacientes. Resta lembrar que todos esses transportes são feitos com custeios pelo município, são todos custeados pelo município através do nosso serviço de ambulância branca e transporte para pacientes de hemodiálise e transporte para pacientes que têm deficiência física. O transporte ambulatorial em 2016, nós tivemos aí um total no segundo quadrimestre, de maio a agosto, de 11.078 atendimentos, contra e
via telefone de 2.111 atendimentos, totalizando 13.189 atendimentos no ano de 2016. O ano de 2017, tivemos um decréscimo nessa estatística. Tivemos 10.189 atendimentos com as nossas viaturas, contra 2.632 atendimentos via fone, perfazendo um total de 12.821. Esse decréscimo nas estatísticas é devido à nossa frota de ambulâncias que se encontram em manutenção e os nossos veículos que fazem o transporte de hemodiálise e transporte de pacientes com deficiência estarem em manutenção. Hoje nós temos 7 veículos parados na infraestrutura por falta de peças e por falta de condições de transportar o paciente. Estamos também já vendo ambulâncias que estão vindo, 2 ambulâncias através de emendas parlamentares, que estão vindo para nosso município, e estamos pleiteando junto ao governo federal mais 4 ambulâncias devido à nova portaria que foi editada no começo do mês. Mais 4 ambulâncias em relação a isso. Então, seriam mais 6 ambulâncias para o nosso município, sendo uma delas, por emenda parlamentar, uma ambulância UTI. Em relação ao SAMU, nós temos aí, no segundo quadrimestre, em 2016, tivemos 3.250 atendimentos realizados pelas unidades básicas, que se localizam na cidade de Salvador, na Santa Cruz dos Lázaros e no Parque Meia Lua. E este ano tivemos aí um aumento desses atendimentos da unidade básica, devido ao aumento do chamamento das unidades através do número 192. Tivemos aí 1.465 no Cidade de Salvador, 1.525 no Santa Cruz dos Lázaros e 881 no Parque Meia Lua. Esse chamamento o aumento foi maior, a gente vê proporcionalmente até por causa da informação do paciente, que acaba chamando o SAMU por várias vezes para ser atendido. E por muitas vezes chamando o SAMU até mesmo de uma maneira que não condiz com a necessidade real do serviço, que seria de atendimento de urgência e emergência. E o SAMU muitas das vezes é chamado por um caso que poderia ser transladado até o hospital por um meio mais tranquilo. O número de atendimentos em relação à USA, que é a unidade de suporte avançado, é a unidade que fica na unidade Telmo, na UPA Telmo, nós tivemos de 461 atendimentos contra 445 atendimentos. Por que essa diminuição? Porque está havendo um serviço, um atendimento muito mais rigoroso em relação à unidade de suporte avançado. Porque desde o momento que essa unidade saia da base, nós acabamos ficando sem um atendimento de urgência de avançado com um médico dentro da base. Então, esse número está tentando diminuir exatamente para os casos mais graves que ocorram necessidade da presença do médico. Em relação aos números de chamada, os números de chamadas por engano, nós tivemos um aumento muito grande, de 3.238, chegando a 5.550. O número de chamadas com quedas de ligação, esse número é um número que assusta bastante a gente, que aumentou muito. Teve um aumento de 10 vezes praticamente. Nós temos aí esse aumento devido, eu fui atrás ver qual o motivo desse aumento. Houve um problema na rede 192 e eles estavam tendo um problema de recepção de chamadas. Então, chegava a chamada, a ligação caía. Mas isso já foi sanado também. O número de chamadas para informações, de 18.000 para 24.000. Então, a gente, como tem o serviço de regulação no SAMU, a gente tenta explicar ao paciente o quadro e tentar melhorar para ver se ele consegue resolver o problema ali na sua própria residência. Então, casos que o SAMU é acionado por uma gripe, por uma indigestão ou alguma outra coisa, um outro quadro clínico mais simples, o médico regulador acaba orientando o paciente a tentar melhorar o quadro, senão ele retorna à ligação.
As chamadas falsas, nós conseguimos uma diminuição do número de 16 mil para 14, devido a uma campanha intensiva que nós estamos fazendo em relação a isso, junto à polícia e junto aos órgãos responsáveis. Tendo o número de chamadas atendidas pelo 92 de 54.540 no ano de 2016, contra 70.190 no ano de 2017. Em relação ao SAMU, ainda temos as estatísticas agora do tempo de atendimento. O tempo de atendimento em relação à chamada até a chegar ao local de ocorrência. Nós temos aí 11 minutos no ano de 2016 contra 13 minutos no ano de 2017. Esse aumento do tempo-resposta, do tempo-chamada, se deve também ao número de chamadas que nós temos e a... Não, minutos. Minutos. São 13 minutos. Ao número de chamadas e ao número até mesmo de chamadas de forma errônea. Cabe ressaltar que, em reunião recente na Diretoria Regional de Saúde, junto com outras regiões da DRS, a gente tem os mesmos questionamentos em relação ao tempo-resposta. E hoje o nosso tempo-resposta em todas as regiões é o melhor, que existem regiões que a gente tem um tempo-resposta de 20 minutos. O tempo médio de transporte da unidade, até a unidade de referência é de 10 minutos, que a gente tem hoje. O tempo médio de resposta total, entre a solicitação da chamada, da ocorrência, até a finalização, nós temos 1h09 no ano de 2016 e 1h10 neste ano. E aí, discriminado abaixo, todos os quadros que são chamados por porcentagens. E a gente vê que o trauma, que seria hoje o foco principal do SAMU, o atendimento pré-hospitalar de trauma, é o que menos a gente tem. Inclusive, diminuiu de 2016 para 2017, tendo um aumento muito grande na parte de quadro clínico e um aumento importante também no quadro de pacientes psiquiátricos, que acabam também usando do serviço do SAMU, que existe regulamentado pela portaria que deve ser atendido os pacientes psiquiátricos também. Então, isso a gente tem que criar novos métodos e novas alternativas para que o SAMU atenda esses pacientes também e que eles não sejam desprovidos de atendimento de urgência. Temos aí o apoio do Águia, que tivemos um atendimento perfazendo aí uma porcentagem de 0,01. Então, essas são as estatísticas do SAMU, que arduamente trabalha nas ruas e a gente cobrando eles para que o tempo-resposta seja o ideal, sempre abaixo de 10 minutos. Em relação à vigilância, o Buchaú vai falar para a gente. Eu só queria me desculpar que eu não apresentei o Ricardo Buchaú. Escondido atrás do Carlão. Que é o nosso responsável, diretor responsável pela vigilância sanitária e epidemiológica, ok? Boa noite, vereadora Lucimar, presidente da Câmara, em nome de quem cumprimentamos todos os vereadores da Casa. Boa noite a todos os presentes e boa noite aos ouvintes da TV Câmara, que parece que está com a audiência cada vez maior. Toda vez que a gente vem aqui, no dia seguinte, é a maior quantidade de pessoas que se refere. Vi você na televisão. Então, a gente percebe isso. Parabéns à Câmara, parabéns à TV Câmara. O Departamento de Vigilância à Saúde do município trabalha em 4 frentes, que são divididas em 4 gerências. A vigilância sanitária, que é aquela mais conhecida do grande público, que acompanha e fiscaliza as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos de interesse da saúde, hospitais, clínicas, restaurantes, comércio de alimentos, supermercados, até as lojinhas de R$ 1,99, porque comercializam algum tipo de alimento, biscoito, alguma coisa nesse sentido.
essas lojinhas que aplicam piercing também, farmácias, indústria de medicamentos, de suplementos alimentares, e é um universo cada vez mais amplo, e isso parece aumentar a cada 1 a 2 semanas, são incorporadas novas frentes nesse universo de vigilância. Além da vigilância sanitária, o Departamento de Vigilância da Saúde de Jacareí opera também a vigilância epidemiológica, que é responsável pela prevenção de doenças através dos trabalhos de imunização, a aplicação de vacinas na população. Também é responsável este segmento pelas campanhas de vacinação e pela gestão de todos os imunoterápicos que chegam aqui no município. Nós recebemos do Estado e fazemos a gestão, a distribuição para as unidades de saúde de forma integrada com o setor de assistência básica. A terceira vigilância é a vigilância de zoonoses, que é costumeiramente chamada de zoonoses. Cabe aqui um esclarecimento: zoonoses são doenças que o ser humano pode adquirir tendo por origem algum animal. Então, a vigilância de zoonoses é aquela vigilância que se preocupa com as condições de ambiente e de população de animais que, porventura, possam trazer riscos para algum tipo de doença transmitida por animais para a população. É também o setor responsável pelas campanhas de vacinação antirrábica dos animais, cães e gatos da cidade de Jacareí. E, finalmente, a vigilância ambiental. Jacareí tem sido cada vez mais, e nesse governo nós precisamos reconhecer os esforços da doutora Rosana, no sentido de implementarmos cada vez mais ações de vigilância ambiental. O que faz a vigilância ambiental? Ela avalia, acompanha e faz a vigilância de todas as variáveis ambientais que podem trazer risco para a saúde, desde a água que se utiliza até o esgoto que é gerado com a utilização dessa água e é lançado de alguma forma que possa trazer risco para a saúde. A presença de animais sinantrópicos, como pombos, ratos, escorpiões, que a cidade tão bem conhece, também os planos de controle são elaborados e conduzidos pela vigilância ambiental. Um dos programas de destaque da vigilância ambiental de Jacareí é o Vigiágua, a vigilância da qualidade de água para consumo humano. Esse programa fiscaliza a água do sistema de distribuição, ou seja, a água que é tratada e distribuída pelo SAI para o município. No entanto, a partir da identificação de algumas realidades aqui no município, nós apresentamos essas realidades, quais sejam: a água que é fiscalizada é a água que o SAI entrega até o cavalete. A partir do cavalete, a tubulação e o reservatório da escola, da unidade de saúde, de um asilo, de uma creche, é responsabilidade daquela instituição. E, nesse caso, esse programa, que é federal e estadual, não abrangia essa água depois que ela é entregue. Então, ele acompanhava só até o cavalete. Nós apresentamos essa realidade para a doutora Rosana e, em consonância com as diretrizes de governo, conseguimos implantar aqui em Jacareí, uma das pouquíssimas cidades que tem esse trabalho, e aí nós tiramos o chapéu para a doutora Rosana e as suas diretrizes de governo, porque, a partir disso aí, nós quase que duplicamos. De 300 amostras anuais, nós passamos a fazer 500. Acrescentamos mais 200 amostras, de forma a acompanhar a qualidade de água de todas as escolas, das creches, dos asilos, das unidades de saúde,
E aqui nós deixamos à disposição, senhora presidente da Câmara, também esta casa, se for do interesse, nós podemos fazer o acompanhamento e a vigilância da qualidade de água que é recebida do SAI e que é reservada nesta casa e utilizada depois pelos vereadores, pelos funcionários e pela população que aqui frequenta, que nós identificamos como sendo de enorme utilidade pública pela quantidade de pessoas que circulam aqui. Então, se for do interesse da Câmara, nós podemos incluir no nosso programa de acompanhamento e fazer para vocês a vigilância da água daqui da casa. Já está à disposição para vocês fazer o trabalho de vocês, que é salutar, e tem que trabalhar sempre na prevenção, né? Então, desde já a gente agradece essa inclusão no programa de trabalho de vocês. Estamos à disposição e vamos incluir. Bom, vamos começar a apresentação, então, dos dados comparativos do quadrimestre 2016 com o segundo quadrimestre desse ano. As vistorias que a Vigilância Sanitária faz são essencialmente nesses segmentos que estão apontados aí nessa tabela: comércio de alimentos, creche, farmácia, refeitórios, ambulatórios, atividades de educação física, que são as academias, né? Cabeleireiro, consultórios, clínicas médicas e odontológicas, fonoaudiológicas, nutricionistas, fisioterapia, psicologia, equipamentos de raio-x, hospitais, as unidades de saúde, as UPAs, institutos de permanência de idosos, que nós chamamos de asilos, laboratórios, óticas e qualquer outro segmento que a legislação, a qualquer momento, considere como de interesse da saúde. Nós podemos observar aí que no comércio de alimentos, nós dobramos, um pouquinho mais que dobramos, a fiscalização nesse segmento. Foi uma intensificação necessária, em parte por razões internas, em parte para reativar uma dinâmica em consonância com as diretrizes de governo que nós recebemos. As orientações que nós recebemos da nossa secretária de Saúde, doutora Rosana, foi no sentido de darmos prontas respostas à população, às demandas que surgissem e de garantir, pelo menos, aqueles serviços mais básicos, que são, sobretudo, os comércios de alimento em todas as suas vertentes, né? Mercearias, açougues, supermercados, restaurantes, etc. Então, aí nós tivemos uma resposta bastante significativa. Um incremento também na fiscalização de creches, farmácias e drogarias, refeitórios de indústrias, está mais ou menos estável. De modo geral, os demais itens não tiveram muita alteração. Muitas dessas alterações que possam parecer aí também têm um caráter sazonal, mas não com relação ao clima, mas com a agenda. Às vezes nós alteramos a agenda e, esse mês vamos trabalhar o segmento tal, o outro mês, e no ano seguinte a gente pode alterar essa ordem e aí, então, trazer mudanças no resultado final. Pois não? Tchau. Deixa eu perguntar um negócio para você. Houve, de 2016 a 2017, uma queda no número de vistorias dos UPAs e das unidades de saúde. Queria um esclarecimento, o que justifica isso, né? Pois não. Essa queda. Se nós fizéssemos uma sequência de vistorias nesse primeiro início, nós estaríamos diagnosticando muito mais efeitos de gestão passada, porque a gestão das UPAs é do governo, da administração municipal, diferente de um segmento comercial que permanece. Como se tratava de um início de governo, nós estamos dando um tempo
para que depois nós possamos fazer vamos dizer assim, a autoavaliação. Então, nós estamos atendendo demandas, quando há denúncia nós vamos e tal, mas o compromisso que nós temos dentro das diretrizes que recebemos é de fidedignidade. Então, nós entendemos que no momento de fiscalizar aqueles aparatos, vamos dizer assim, de gestão do próprio administração pública, seria mais recomendável que a gente já tivesse, vamos dizer, instalados, trabalhando, produzindo, porque senão muita coisa seria fruto de gestão passada e para a gente não teria muito sentido. Quando nós fazemos a vistoria dos próprios municipais, das atividades próprias de governo, há um certo interesse aí em autocorreção, né? E o que eu estou fazendo de errado aí para a gente... instrumentos de autoavaliação mesmo da gestão. Isso na vigilância sanitária. Isso mesmo. Obrigado pela observação. E no total, então, nós podemos observar aí que tivemos uma diferença bastante grande, de mais de 80% nas ações de vistorias de vigilância sanitária. Houve um incremento também nas emissões de licença de funcionamento. A licença de funcionamento é aquele alvará sanitário. É a licença que a vigilância concede para qualquer estabelecimento que seja de interesse da saúde, para funcionar, pode estar tudo direitinho, mas é preciso que esteja, do ponto de vista higiênico-sanitário, também tudo direitinho, para não haver risco à saúde da população. Então, através de um processo de análise do projeto daquele estabelecimento, avaliação da atividade que vai ser conduzida, o local em que vai ser conduzido, as boas práticas que serão adotadas no local, nós concedemos ou não a licença de funcionamento. Então, nós tivemos um incremento na concessão de licenças de funcionamento em função do incremento que nós fizemos nas análises desses pedidos de licença, também atendendo a diretriz da Secretaria de prontas respostas à população. Neste caso aqui, são demandas do empresariado do município. Os dados de coleta de água para análise do Vigiágua, dá para perceber aí, esses dados eles são estanques. Todo ano se fazia 300 coletas, 300 amostras. Nesse quadrimestre aí, esse aumento que teve, não é porque houve maior empenho, nada disso, mas é porque nós introduzimos aquelas 200 amostras a mais que nós falamos, nas quais esta casa estará incluída. Então, 201. Com a inclusão da casa. Por outro lado, a análise dos laudos de água aí foi reduzido de 1.121 para 611 e tenderá a 0. Provavelmente, no próximo ano, ou em breve, nós teremos números pequenos, ou esta linha já não existirá mais. Porque a legislação que antes exigia que a vigilância fizesse a análise desses laudos, agora ela determina que cada gerador desse laudo, cada responsável, faça o lançamento no sistema ele mesmo. E a vigilância faz uma auditoria desses lançamentos. Por isso, essas análises de laudo nós não fazemos mais. A abertura de processo administrativo sanitário se manteve estável no quadrimestre. A análise de projetos arquitetônicos, houve uma redução em razão de uma alteração de data de férias de um dos engenheiros que faz a análise. Daí diminui mesmo. Atividades educativas diminuiu um pouquinho, mas haverá de aumentar significativamente. Nós agradecemos profundamente a esta Câmara, nós militamos aqui no município há 15 anos e por 3 vezes recebemos desta casa uma menção por exercício de educação sanitária no município, a que muito agradecemos o reconhecimento do esforço da Secretaria de Saúde, no sentido de orientar a população, os empresários, os praticantes de todo tipo de atividade no município,
comercial, artística, doméstica, e essas empreitadas estão sendo resgatadas, e nós contaremos com esta casa no exercício de divulgação dessas atividades para a população. Então, esses números aqui, ao contrário dos outros, tenderão a crescer significativamente. E o atendimento às reclamações da população também se manteve estável. Vamos aos dados agora de vigilância epidemiológica. Aconteceu uma coincidência interessante aqui. Não só nasceram mais ou menos o mesmo número, 1071 e 1072, como também os óbitos foram os mesmos. Tivemos 11 óbitos no município, e aí, nesse sentido, o cálculo da mortalidade se manteve. É muito difícil acontecer isso, porque nós trabalhamos com 2 casas decimais, e a coincidência foi muito grande. Essa diferença de uma pessoa nascida aí não traria mudança para o cálculo da mortalidade. Dados do tipo de parto, né? Aí especificando esses nascimentos, esses 1071 e 1072, eles alteraram um pouco. Nós tivemos um pouco menos de parto natural, um pouco mais de cesárea, mas o total foi mais ou menos o mesmo. As consultas também se mantiveram muito parecidas, o pré-natal, a condução do pré-natal, de modo que os números aí tenderam a se estabilizar. Na sequência, avaliando o total de óbitos, né, 522 e 524 no total, a história se repetiu na mortalidade infantil. Só uma pergunta aqui. Eu acho que você inverteu os dados na tabela ali, ó, porque nós não temos mais cesárea do que parto normal. Mesmo levando em consideração os hospitais particulares. É que tem a população, aí entra toda a população geral do município, né? Não só a SUS dependente. Sim, mas se você... Ah, tá. Entendeu? Não é só a população SUS dependente, rede privada também entra. Entendi. Mas inclusive na mortalidade, né? Tanto natalidade quanto mortalidade entra rede privada também. Porque assim, hoje eu sei que a gente quase não tem mais partos nos outros hospitais. Hoje praticamente que 100%, vou falar que 95% dos partos de Jacareí, eu acho, se concentra no São Francisco, tanto SUS quanto de convênio. Mas então, não sei, eu achei meio estranho. Mesmo no hospital a gente não tem um disparate tão grande aí, com um número tão maior de cesáreas. Mas tudo bem. Será que seria interessante nas próximas apresentações a gente separar isso? Não há necessidade. Então, na realidade, nós já estamos até separando, né? Porque existe um pequeno aumento na mortalidade neonatal e a gente está tentando identificar de onde está vindo esse pequeno aumento, né? A gente sabe, historicamente, há um bom tempo, inclusive, que no SUS tem muito mais parto normal do que na rede privada, né? E essas crianças da rede privada são nossas responsabilidades também. Eu acho até que a gente tem que atuar nesse sentido se a gente identificar um aumento de mortalidade maior nesses setores. Eu já vou contribuir aqui, Rosana. Na verdade, eu acho que não precisa nem procurar muito. O que aconteceu, e a gente observa pelos números aqui, é que, infelizmente, a gente pegou uma herança maldita aí da administração passada e a gente ficou um tempo aí sem pré-natal adequado na rede. Isso é claro para a gente eu que atendo em pronto-socorro, obstétrico ainda, e sou chefe da maternidade do São Francisco, a gente observa aqui, estava observando, o número nosso de consulta no PA obstétrico, a gente teve nesse quadrimestre um aumento de quase 40%. Nós aumentamos quase, se você pegar lá atrás,
foi de... Até fotografei aqui, porque... E realmente, no dia a dia, a gente está passando aí por uma situação caótica. Não tem... Infelizmente, a gente observa que ainda é uma área que a gente realmente tem que avançar aí. Mas eu acho que é pré-natal de rede. Muitos pacientes não conseguem acesso, acabam indo no pronto-socorro e lá não há lugar para fazer pré-natal. Eu acho que daí contribui muito para o aumento de prematuridade, de tudo aí. Se você pegar os números, você vai observar que nós tivemos um aumento aí de 40%. 40% daria 1.200 consultas. Teve praticamente 1.000 consultas. Sim. Pode mudar o quadro aí, por favor. Os dados de mortalidade infantil, como nós dizíamos, se manteve igual ao do quadrimestre passado, em razão do número de óbitos aí ter sido o mesmo. Com relação às vacinas, nós temos mais ou menos uma certa estabilidade e algumas discrepâncias aí. No caso da poliomielite, que aparece 0 em 2016, da tetraviral 0 e da hepatite A 0, não é que não houve vacinação nesse ano, mas essas vacinas são fornecidas pelo Estado. E o Estado tem um calendário próprio que não é muito regular. Por vezes ele entrega num período e no outro não entrega. Então, a época em que existe disponibilidade de vacina não é uma realidade estável, ela flutua. Esse 0 aqui, em 2016, foi nesse quadrimestre, mas anteriormente havia e posteriormente também. Foi um período de vácuo por não entrega da parte do Estado para essas vacinas. Tivemos um incremento também na campanha de vacinação de H1N1, que foi muito interessante. A TV Câmara, inclusive, nos ajudou nesse sentido, junto com as demais mídias televisivas. Nós tivemos um começo em que as gestantes e as crianças pequenas, e nós dizíamos então que eram as mamães com os filhos que ainda não nasceram e com aqueles que já nasceram, não estavam levando seus filhos para vacinar. Por outro lado, os idosos dispararam. Foi a categoria que arrebentou a boca do balão, literalmente, né? Eles fizeram 120% da meta, foram muito além. Então, nós... junto à mídia, a Secretaria de Saúde se manifestou por diversas vezes e nós pedimos o apoio aqui da TV Câmara, que prontamente nos auxiliou nessa empreitada e a resposta foi excelente. A população veio, rapidamente o nível de crianças vacinadas subiu e aí continuou subindo. O interessante é que a campanha já tinha encerrado, mas a população, eu acho que a resposta não é assim, imediata, de um dia para o outro, mas ela cria uma cultura na população, cria um start que começa e a sequência vai sendo bastante positiva. No total, portanto, nós tivemos aí de 70 mil para 75 mil. Doenças de notificação compulsória são aquelas doenças que o Ministério da Saúde determina que sejam notificadas para a vigilância toda vez que um profissional médico ou um estabelecimento de saúde diagnostica a suspeita ou a confirmação. Então, nesse elenco de doenças aí de notificação compulsória, nós tivemos uma redução nos dados de 2017. Houve uma diminuição no total de notificações. Nós estamos trabalhando nesse sentido e, conversando com a doutora Rosana e a nossa diretoria, nós iniciamos uma estratégia que vamos dar andamento nela a partir da segunda quinzena de setembro,
com a emissão de notas técnicas de vigilância. E uma dessas notas técnicas diz respeito exclusivamente à importância da notificação. Nós vamos emitir essas notas técnicas para todos os estabelecimentos de saúde do município. A vigilância ambiental, no controle do mosquito Aedes aegypti, houve uma redução. Enquanto em 2016 foram 88 mil imóveis vistoriados, em 2017 foram 49 mil. Por que essa redução? Porque a demanda diminui. Cada vez que você tem um caso suspeito ou um caso de dengue, isso gera uma operação que exige a vistoria de centenas de imóveis no entorno daquele caso. Quando você tem menos casos, você tem menos demandas. Então, isso aqui não é menos trabalho, é mais controle sobre a população de mosquito. Nós tivemos bem menos casos, então tivemos bem menos necessidade de vistoriar. Leitura de larvas coletadas para identificação cresceu bastante, porque nós capacitamos mais 2 servidores para esse trabalho. Atendimento diverso às demandas também aumentou, seguindo aquela política da diretriz de governo de respostas imediatas para a população. Total de casos de dengue, nós tivemos, nesse quadrimestre, 24 no ano passado e 7 neste ano. Quanto à vigilância de zoonoses, nós tivemos uma redução de casos de encaminhamento de amostras recolhidas. São amostras que nós encaminhamos para análise de animais suspeitos. Observação de animais agressores aumentou, e isso é demanda da população. Isso a gente não tem controle sobre isso. A população liga dizendo, tem um cachorro bravo aqui, tem um animal aqui, então a gente atende. As vistorias diminuíram um pouco, porque a demanda diminuiu. A mesma coisa, imóveis vistoriados. A campanha de vacinação, no segundo quadrimestre, também teve um incremento. Nós, de fato, estamos vacinando mais, mas não tão mais quanto está aí. Foi uma mudança de calendário também, do ano passado para cá, porque nós dependemos do fornecimento de vacinas. Muito obrigado pela paciência de vocês. Boa noite a todos. Passar, então, o seu Paulo, diretor administrativo financeiro. Boa noite a todos, prazer estar aqui nessa casa. Assistência farmacêutica, nós atendemos em 2017 78.007 pessoas. Total de dispensações 267.838. Foi um desafio muito grande recuperar os estoques e está sendo mais ainda manter, né, esse atendimento à população carente da cidade. A insulina Lantus, nós assistimos 388 pessoas, contra 376, e 1.378 dispensações. Um custo absurdamente alto. Pode seguir. A origem dos recursos da saúde. Nós gastamos no segundo quadrimestre, 65.900.000 reais. Espera aí, volta, por favor. Pode voltar. Volta aí. Não, pode voltar, Marilise. Isso. Aí, eu que pulei aqui. Pode voltar. Treinamento e desenvolvimento de servidores. Esse foi um desafio da Secretaria de Saúde, desenvolver um maior número de servidores, visando a qualidade do atendimento e com o menor custo possível, tá certo? Então, pode passar. Então, aí nós temos 1.146 ações educativas realizadas e 165 delas foram realizadas fora do município. O gráfico mostra bem essa situação. 1.784 externo e 3.964 internos. 5.748 horas de treinamento. Pode ir. Número de participantes, 1.146 internos, nas ações internas, e 165 fora do município.
1.311 pessoas participaram. Seria como se cada um membro da Secretaria de Saúde tivesse participado, pelo menos, de um treinamento. Ok? Agora sim, na execução financeira, pode passar. Nós gastamos, no segundo quadrimestre, R$ 65.932.000 na saúde. 68% desse valor, ele origina dos recursos próprios, 44.800.000. A federação entra com 20.177.000, o governo federal, e R$ 679.000 veio do Estado. Quer dizer, uma bem pouca participação. Pode seguir? Pode seguir, Marilisa. A destinação dos recursos recebidos da União. Nós temos 3.071.000 para atenção básica, a de receita, e gastamos aí 3.451. No bloco de assistência farmacêutica, 362.000 de receita contra 475 de despesa. E aí, na média e alta complexidade, nós temos a receita de 14.800.000, nós gastamos 15.167.000. Aí, aquela velha história, a gente gasta muito na alta complexidade e pouco na atenção básica. Pode passar. Os recursos oriundos do Estado, 618.000 de receita, no programa Dose Certa e na atenção básica, quanto uma despesa de 623.000. Termos aditivos não tivemos nenhum, e o combate à dengue ali, a despesa foi bem pequena, e também em relação a pouca receita, né? Pode passar. Dos recursos que a gente consegue do Estado e do governo federal, 11.894.000, ele é gasto com os convênios que a gente mantém com o hospital e clínicas, tá certo? 4.381.000, ou seja, 23,52%, são demais despesas, que é tudo aquilo que nós tivemos que gastar para equipar as unidades básicas de saúde, os consultórios odontológicos, as manutenções estão sendo feitas nas UBS. Ainda não gastamos nada com obras e instalações e com equipamentos. Pode passar. No caso dos recursos próprios, o que vem da arrecadação do município, 16 milhões pessoal em cargos sociais, é a nossa folha de pagamento. Convênios com hospitais, 12.176.000. Aí, no caso, nós temos 3.600.000 com medicamento, e as despesas correntes, as despesas gerais, aí, tudo aquilo que ocorre, que não é folha, nem hospital, e nem é medicamento, nós estamos com 12.800.000. Pode passar. Aqui nós fizemos aonde vai o dinheiro, esses gastos que a gente tem. Pessoal em cargos sociais, 16.400.000, folha, né? A Santa Casa, 14.082.000, Hospital São Francisco, 8.900.000, medicamentos, 4.860. Aí eu queria citar a ação da doutora Rosana de bater firme, de não deixar faltar medicamento de espécie alguma para a população da Jacareí, né? Então, nós tivemos um gasto grande no início para recompor o estoque, estamos mantendo esse estoque. Qual que é o objetivo? É não faltar mais medicamento da forma que estava faltando anteriormente. E aí nós temos ainda o caminho de Damasco, que é a UPA Dr. Termo, 4.394.000. Pode passar. Dando sequência nessa lista dos top 10, a em saúde, 2.510.000, exames, 2.212. Nesse caso aí, eu queria pedir só um aportezinho, que muitas ligações as pessoas estão recebendo e estão achando que é trote para fazer exame. O pessoal da regulação liga e a pessoa não acredita que efetivamente ela está sendo chamada para fazer um exame que está lá na espera há 2, 3 anos. Tá? Aplicação geral. Pode voltar, Marilisa, eu não terminei lá do... Aí, em saúde, os exames, 2.212.000. Ordens judiciais, que é um problema que a gente está enfrentando muito sério, 1.800.000, um gasto de R$ 350.000 por mês,
né? Milclin, 1.600.000, e a Unifarma, 1.447. Milclin e Unifarma, a gente já está trabalhando numa nova licitação. Tá? Pode passar, por favor. Aplicação geral dos recursos no primeiro quadrimestre, 43.090.000 contra 44.909. Recursos federais, recursos vinculados de 15.800, nós gastamos no segundo 20.146.000. Um desafio também que nos foi dado era como fazer mais, com mais qualidade, com o mesmo recurso. Então, nós tivemos que fazer algumas renegociações de contrato, e nessas negociações a doutora tinha falado, no mínimo, seu Paulo, R$2 milhões de economia por ano. A gente conseguiu 2.196. Então, a gente está conseguindo recurso para aplicar na saúde de uma forma mais racional. Pode passar. Aqui é uma situação que a gente vive, que gasta muito com alta complexidade, em detrimento de um gasto menor na atenção básica. Isso é um objetivo que a gente vai buscar. Não vamos dizer reverter, mas eliminar, aproximar o máximo. Pode passar. E é um comparativo aí do segundo quadrimestre de 2016 para 2017. Gastamos em 2016 58.300.000 e em 2017 65.085.000. O gasto maior é nos convênios, 23.400 contra 25 milhões de reais. Ok? Aplicação de recursos na saúde. No segundo quadrimestre, da arrecadação total de 164.300.000 da prefeitura, 44.900 foi para a saúde, 27,31%. Em 2016, o índice foi maior, foi 29,13%. Entretanto, a arrecadação foi 141.400.500. Então, foi um gasto de 44.900 desse quadrimestre contra 41.200 de 2016. Ok? Muito obrigado, encerrando a apresentação. Obrigada a nós, né? A equipe toda. Eu queria fazer algumas considerações em relação à prestação de contas em si. Eu sei que eu até tenho conversado isso com a minha equipe, não dá para ser subjetivo numa apresentação, então a gente tem que apresentar números e muitas vezes fica muito chato, né? A gente está planejando para o próximo quadrimestre fazer uma avaliação qualitativa dos resultados obtidos, né? Porque alguns dados deixam de ser apresentados, né? E a gente deixa de falar algumas coisas que conseguimos para o nosso município com muita luta e com muita garra, né? Por exemplo, né, a gente falou do número de aumento de atendimento de urgência e emergência, mas não falamos aqui, por exemplo, na qualidade que melhorou, né? Era uma queixa muito grande na primeira apresentação do UPA infantil, né? E a gente conseguiu, junto ao prefeito Isaías Santana, aumentar um profissional a mais, otimizar horários dos profissionais, estar muito próximo desse UPA e fazer com que esse UPA dê uma qualidade melhor de atendimento. Hoje, nós praticamente não temos mais reclamação do UPA infantil. Queremos também anunciar a vinda do UPA adulto, no mesmo lugar do UPA infantil. Nós vamos inaugurar a outra parte do UPA adulto no começo do ano que vem, né? Isso vai facilitar muito a grande queixa da população, que é uma queixa que chega a ser até injusta com a Santa Casa. A nossa Santa Casa é a única porta de entrada de urgência e emergência de uma cidade SUS-dependente, mais de 60% da população, né? E é uma porta de entrada de um prédio, de uma situação ainda que tem muitas dificuldades e dificuldades de longo prazo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê e encontra as pessoas falando de muita melhora. Tem problemas, não deixo de encarar os problemas que a gente tem, mas a gente vê gente falando, os próprios números mostram quanto que fez mais de cirurgia, né? A gente resgatando a equipe médica da cidade que deixou de trabalhar lá durante muito tempo. Vários profissionais de grande nome voltando a atuar. A gente vê um setor de traumatortopedia operando muito mais. Isso nos dá uma força muito grande. E a gente vê uma perspectiva desses próximos tempos muito bom,
com a inauguração do UPA Telmo, a parte adulta, a gente vai deixar de atender a porta de frente, e a Santa Casa vai se especializar na emergência de fato, né? A gente não apresenta números, mas a gente sabe que os vereadores têm procurado muito a gente tem dado respostas às queixas dos munícipes. Eu fui candidata a vereadora, sou primeira suplente, e eu lembro quanto era duro a gente andar nas ruas, né, os 2, 3 meses que eu fiz de campanha, e as pessoas trazerem que fazia 8, 10 meses que não fazia uma endoscopia. Uma senhora falava, estou vomitando sangue há 6 meses e meu exame foi marcado para daqui mais 6 meses. Né? E a gente não tem mais isso. Né? O prefeito conseguiu ter a sensibilidade de atender o nosso pedido, de colocar uma verba específica para resolver esses exames. Né? Foi uma luta muito grande, porque nem o local certo, porque tanto o São Francisco como a Santa Casa estão superlotados. Então, arrumar lugar para fazer esses exames também não foi fácil. Né? Eu destacaria outra coisa, da rápida resposta da vigilância a algumas coisas. Né? Por exemplo, o escorpião que teve lá no Parque dos Príncipes, a gente deixa de falar essas coisas, né? Porque foram coisas que foram prontamente resolvidas. Então, eu acho que assim, eu vou tentar trazer, na próxima prestação de contas, uma qualificação melhor dos resultados. Né? Eu acho que assim, não é uma questão de mostrar só os dados, daqui diminuiu e isso aumentou. Como o meu assessor Sérgio falou, meio copo de água é meio copo de água, pode estar meio cheio ou meio vazio. Né? Então, o número nem sempre mostra o resultado de fato. A gente vê vários números aí diminuindo, mas porque a qualidade técnica da atenção básica está melhorando. Né? O modelo que se tem na cidade é um modelo de estratégia de saúde da família. É diferente do modelo de atendimento básico. Essa estratégia ele tem que valorizar o agente comunitário de saúde, tem que valorizar o atendimento da enfermagem qualificada. Ela tem que fazer o acolhimento e para diminuir a fila. Né? A gente não consegue ainda mudar os médicos cubanos por brasileiros, porque foi escolhida essa estratégia há uns anos atrás, e os nossos médicos evadiram das unidades. E hoje não tem médicos ainda que queiram fazer isso. Mas também já conversei com o prefeito Isaías Santana, e ele estaria prevendo uma reforma do nível superior para 2019, mas eu já pedi para ele colocar, em 2018, uma classificação de um médico de saúde da família em concurso para poder, aos poucos, a gente ir trocando, né, os profissionais. Porque chega nessa hora de mudança de 3 anos depois dos médicos, estavam vindo 9 médicos, o Ministério não prevê a substituição dos médicos, fica 1 mês de férias, 1 mês de adaptação, e eu fico com uma fila enorme lá. Né? Então, assim, diminuiu o número de atendimento na unidade básica? Diminuiu. Há uma reclamação maior? Mas há uma culpa do município, da administração? Não vejo assim. Né? Então, assim, a gente vai tentar trazer um pouco mais esmiuçado essa apresentação, até para ver se a gente enche um pouco mais a plenária. Eu acho que a população tem que se apropriar dos seus direitos, né, e trazer aqui, porque a gente cresce com a crítica. Não sou uma pessoa que recebe crítica. Né? É claro que tem críticas que não dá para levar. Tem críticas que a gente tem que bater de volta. Por exemplo, o CROSS. O CROSS é o Central de Regulação de Vagas do Governo do Estado. Eu não posso fazer aqui cirurgia cardíaca. Não existe nessa cidade uma estrutura para isso. Então, eu tenho que pôr numa fila que o Governo do Estado vai procurar. E essa fila é completamente insuficiente. Eu tenho 386 neurocirurgias na fila e o CROSS me dá uma vaga por mês. Né? Eu fiz a conta, eu vou levar 14 anos para suprir essas vagas. Né? Então, isso a gente tem que começar a tratar melhor com a população e brigar mais, que é o que eu estou fazendo, o que eu peço para os vereadores fazer, junto aos deputados federais, estaduais, tanto para trazer verba, né? A gente tem vários projetos aí para trazer para a Santa Casa, para a Secretaria, né? Porque vocês viram o quanto que o município gasta com saúde. Não tem mais como gastar além disso. Então, a gente tem que trazer verba de fora e tem que estar proativamente qualificados para brigar pelos nossos direitos no governo do Estado, no governo federal. E, para isso, tem que ter força política. Para ter força política, a gente precisa ter
todo mundo falando a favor da saúde, não contra a saúde. Quando vê um problema, vem conversar com a gente para ver se o problema é nosso ou é de fora. Se for nosso, nós vamos fazer o possível para resolver. Como acontece hoje em dia. A gente tinha tantas demandas judiciais e hoje não tem mais uma contra as coisas que são de nossa competência. Só contra as competências que dizem respeito ao Estado e ao município. Antigamente, faltava vaga de cardiologia e a gente tinha que responder ordem judicial e pagar um cardiologista para a pessoa. Hoje, claro, tem algumas especialidades que a gente não conseguiu ainda, que vamos conseguir com a OS, né? Mas são poucas perto do que tínhamos. E as que a gente precisa, a gente vai atrás e resolve. Então, assim, eu agradeço os 2 médicos que estão presentes, são médicos também que trabalharam aí, que sabem as dificuldades da saúde, né? E que estamos prontos para trabalhar juntos, vocês médicos e vocês vereadores. Os vereadores são a voz do município, né? Então, eu acho que a gente está aqui se colocando à disposição e vamos melhorar muito e para sempre. Eu acho que assim, essa alta de gasto na atenção especializada tem que diminuir, né? A atenção básica tem que ser privilegiada, mas isso se faz depois de 4, 8 anos de governo, não é em um mês. Mas a gente tem essa perspectiva e tem uma equipe capaz de fazê-la. Muito obrigada. Queria até dar uma consideração final aqui, Rosana. Parabéns, assim, elogiar publicamente aí o trabalho que você vem fazendo. A gente, lógico, a gente cobra aí a melhora na unidade básica e eu acho que você também, como médico, você pensa como eu, a gente já conversou fora aí dos holofotes, das câmeras aí, muitas vezes sabe que esse tem que ser o caminho, mas também, acho que a Márcia também entende, nós entendemos também que o foco está concentrado agora nesses atendimentos mais complexos de urgência, porque tem gente morrendo. Então, são essas pessoas aí que você... Por anos, a gente vê lá no São Francisco, vou citar o exemplo, eu acho que lá na parte de endoscopia que você falou, fechou um contrato lá com um hospital em torno de 3.600 endoscopias. Exato. E a gente vê andando com a alegria das pessoas, dos munícipes, de estarem fazendo um exame que eles estão esperando há tanto tempo que a saúde da nossa cidade aí ficou largada. Com o médico também a gente tem tentado contribuir lá na Santa Casa, na parte de ginecologia, a gente tem operado bastante. A secretaria passou para a gente, quando a gente começou a assumir o serviço, existia uma fila de 487 mulheres esperando avaliação, e hoje o número, não sei que a Águida passou para mim, que está zerado. Hoje a ginecologia, a cirurgia ginecológica no município é livre demanda, ou seja, a paciente é encaminhada pro postinho e rapidinho é feita a cirurgia. Às vezes até é importante de estar colocando o plantão, as avaliações que a gente faz à distância. Eu fiz um remanejamento de um valor que eu tirei do que pagava na cirurgia e coloquei para a equipe receber um pouquinho da cirurgia. Por exemplo, até bom divulgar, que às vezes as pessoas não entendem. Hoje é R$3.000, que é para dividir para todo mundo, para fazer o auxílio, as avaliações do plantão à distância. Na administração do PT, isso nós vamos até investigar, que nós vamos abrir uma CPI da época do Provisão lá, para o mesmo serviço se pagava R$60.000. Então a gente está fazendo aí meio que voluntário para coisa aí, eu acho que foi um serviço que andou. Já conversei com a Águida, acho que é uma coisa para a gente focar, que a população vem muito perguntando para a gente as laqueaduras, as vasectomias, que são uma cota hoje 8 por mês. Eu acho que você falou para mim que agora é focar nesse segundo semestre aí nas cirurgias eletivas, então para a gente tranquilizar a população que fica aí bem ansiosa. Mas no mais, assim, a gente percebe mesmo os elogios, assim, até para dar um feedback para vocês, da UPA Infantil melhorou muito. No começo eu tive a oportunidade de estar lá, conversei com o pessoal do Caminho de Damasco, esqueci do nome, como é que chama o rapaz que é o... Devaney. Estive lá, a gente viu o projeto que eu tive a oportunidade de fazer, que estipula o tempo de espera dos pacientes, ficou muito legal. Daí ele abriu tudo que, através do sistema novo que vocês implementaram lá, mostrou para mim, confirmou aquilo que você falou, que na segunda-feira à tarde você tinha um período nevrálgico ali, e até discutir isso com o Isaías. Daí ele falou, não, tem que colocar, porque, mas não, sempre a população, o médico fica dormindo, faz esquema. Pô, mas eu fiz um cálculo lá,
com 4 ou 5 médicos que atenderam, era um atendimento a cada 6, 10 minutos, sem parar o cara sem o cara levantar da cadeira ali. Então não tem, ninguém estava ali, não, a classe médica ela não estava ali fazendo de corpo mole para atender. É porque realmente era muita demanda para pouco trabalhador. E daí, parabéns para vocês, adequaram esse atendimento com a contratação que o Cinderela, né, que eles chamam lá no coisa, médico que está nesse período e que permitiu o nosso projeto, ajudou um pouquinho para fazer essa gestão de dinheiro público. Porque antigamente você não tinha controle desses números, lembra, Rosana? Daí você contratava para a semana inteira. Você não conseguia enxergar qual o período da semana, do dia. Então, você aumentava um médico na escala a semana inteira e, às vezes, daí ficava ocioso. Mas, parabéns, às vezes a gente vem notando, sim, uma melhora na saúde da cidade. Acho que a gente tem que sempre estar avançando, mas eu acho que está no caminho certo. Parabéns, Suzana. Obrigada. Colaborando também como médica e ainda servidora da saúde, a gente sente na pele mesmo a mudança nesses últimos meses. Saímos de alguns anos onde não tinha exames, medicamentos, e a nossa população aumentava em muito a demanda da urgência pelas descompensações, onde hoje a gente tem já otimizado, onde eles recebem a notícia que sábado, domingo, tem os seus exames sendo realizados. É por isso que é difícil até da nossa população acreditar, é verdade que isso está acontecendo, porque por muitos meses ela não tinha nada, nem medicamento, nenhum AS para tomar. Também há uma luta muito grande para a gente ainda pela frente, a questão do absenteísmo. Mas eu vejo que, com a questão do marketing, da divulgação, dentro da própria unidade, com o pôster que foi colocado, muitos pacientes estão mais atentos. As nossas falas na tribuna colaboram também para essa questão. As nossas entrevistas a respeito colaboram para que a população também sinta parte dessa gestão da saúde, também comprometida a isso. A gestão está, o executivo da saúde está para ofertar da melhor forma possível qualidade na saúde, mas a população também é responsável por estar atenta e orientar o melhor caminho. E ela está fazendo isso, né? Vocês veem pela tabela que está diminuindo o número de absenteísmo. E isso é ótimo, porque diminui os gastos dos recursos próprios do nosso município. Temos muito ainda o que caminhar, mas, como bem me disseram hoje à tarde, a saúde, a gente está a uma distância muito grande para chegar aos 100% de cobertura. Mas os sonhos em direção a isso estão sendo alcançados. Eu acho que aquilo que nós, enquanto médicos de mais de 20 anos, 22 anos que eu tenho na prefeitura, a Rosana também tem 30 anos da prefeitura, eu acho que esse cenário dos últimos meses está muito próximo daquilo que nós pensávamos enquanto saúde pública e saúde para o nosso jacareense. Eu acho que o caminho é esse, o caminho está correto. E aí a Câmara está aberta para caminhar sempre juntos para essa qualidade ao nosso jacareense. Obrigada. Rosana, eu queria só acrescentar a última coisa aqui, te fazer um convite para todos. Na semana passada, consegui intermediar uma doação para a Santa Casa de em torno de 1.300 lâmpadas e mais de 600 reatores. Isso em dinheiro dá mais ou menos R$30 mil. Conversei com o Monteiro lá, esse material já foi entregue. Santa Casa não vai precisar gastar com lâmpada, reator, pelos próximos 2 anos. E eu estou montando um projeto com a Elisete, que já conversei com alguns diretores aqui de algumas multinacionais, algumas empresas de Jacareí, para que essas empresas, por exemplo, a Fibra, conversei com o Júlio lá, porque elas reformem quartos da Santa Casa para a gente. E a gente poderia colocar o nome dessas empresas no quarto, nesses quartos. Lógico, isso não vai servir muito de propaganda para eles, mas é um jeito deles estarem contribuindo com a cidade que eles são instalados. Então, puxa, eu queria pedir sua ajuda para a gente tocar esse projeto aí, porque eu acho que as empresas da cidade têm condições de ajudar a gente, sim. Quando eu fui secretária outra vez, a gente tentou fazer uma coisa semelhante, mas
estava num desgaste tão grande da Santa Casa que as empresas não mais participavam, né? Mas eu acho sim que a gente deve, e assim, tem gente que fala que é ruim trazer o pessoal para fazer doação. Eu acho que não, acho que esse pessoal que está fazendo a doação das cadeiras, né, para melhor acolher os pacientes, para melhor acolher o familiar que vai lá, ele está participando. Quando ele participa disto, de um jeito pequeno ou grande, ele tem muito a ver com isso, né? Ele vai querer que isso daí cresça. As indústrias grandes, se quiser reformar um centro cirúrgico, uma sala cirúrgica, né? Quer dizer, é muito legal. Acho que isso faz parte e deve ser promovido, sim. Muito bom. Queremos agradecer a doutora Rosana Gravena, secretária de Saúde do município de Jacareí, toda a sua equipe, os diretores aqui presentes. Esta casa agradece, queremos agradecer a presença dos vereadores Dr. Rodrigo Salomão, doutora Márcia, o público que está aqui presente. Agradecemos também internautas e os telespectadores que nos assistem pela TV Câmara, Câmara Municipal sempre à disposição da cidade de Jacareí. Boa noite a todos.